Amados, novamente eu peço para que vocês comentem. Nós temos sido tremendamente abençoados, motivados, renovados com os seus comentários. Tem sido preciosíssimos para nós e para muitos que também estão acompanhando os comentários. Amém, queridos? Faça seu comentário. E também, se possível, diga de onde você é. Tá legal? Tá bom? Nós estamos aqui, o assunto de hoje é fé. Um dos nossos amados aí também sugeriu que comentássemos, que falássemos sobre fé. Ok? Tem muita gente que diz, eu tenho fé. Eu tenho fé. Sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Uma certa pessoa, quando eu ainda trabalhava na área de informática, TI, desenvolvimento de sistemas, eu tive um gerente nesta área e ele me disse certa ocasião, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, fé baseado em quê? Ele pensou, ele disse, boa colocação. Muito bem. Fé. Esta palavra fé, ela tem um sentido prático de união. Mas vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra do Senhor diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza de que se espera e a convicção de fatos que não se veem. E também ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. E ainda em Hebreus 11, 6, ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Se eu precisar ver para poder crer, eu nunca terei a fé salvadora. A fé dada por Deus, como nós vamos ver aqui. A verdadeira fé. Eu posso ter um assentimento. Eu digo, eu concordo. Eu penso que é assim mesmo. Mas isto não é a fé verdadeira, a fé poderosa, a fé que significa união. Vamos continuar lendo as Escrituras Sagradas. No livro de Filipenses 2:8, ele diz assim, a si mesmo se humilhou, está falando do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, quando ele desceu e misturou com uma raça pecadora. O Senhor diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aonde entra a fé aí? O Senhor Jesus Cristo não seria obediente se ele não vivesse pela fé. O Senhor Jesus Cristo viveu pela fé toda a sua passagem aqui neste mundo. Ele viveu pela fé, viveu unido ao seu Pai e a missão do seu Pai, a decisão do seu Pai, viveu unido a Ele em todas as ocasiões.
Fé, união, unidos. Quem crê, obedece. Porque muitas vezes nós não estamos obedecendo? Porque está nascendo em nós incredulidade. Olha só como é interessante em João 16:9. Ele diz, o 8 ele diz, o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Não ganharam fé, não agiram pela fé, por isto que pecaram. Mas vamos continuar. Como esta pessoa ganha fé? Como ela conquista a fé? Não. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu não sabia que eu tinha fé lá dentro, agora está despertando em mim uma fé que eu sempre tive? Mentira. Nós não temos fé, nós temos um assentimento, uma concordância. Como também muitos podem ter uma conversão psicológica. Porque a conversão genuína é conversão provida pelo Salvador no interior, no espírito dessa pessoa. E ele tem prazer em fazer isto, nos salvar, nos regenerar. Aleluia! Amém, amém. Mas vamos continuar lá. Olha em Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem. Não está dentro de nós. A fé vem pela pregação. E qual é o assunto desta pregação para ser gerado fé em mim e em você? E a pregação pela palavra de Cristo, do Messias, do Salvador, do Deus encarnado, a pessoa dele e a obra dele realizada na cruz do Calvário. Eu preciso saber disto. Saber para poder crer. Saber, crer e entender. Isaías 43:10. Mas vamos continuar lá. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Depois ele continua o texto. Mas o nosso assunto de hoje, autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor da fé? Quem é aquele que imputa em nós a fé, consuma em nós a fé? Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. A fé vem pela pregação. A pregação, palavra de Cristo. Olha no livro de Atos, capítulo 3, versículo 16, Pedro e João, eles foram usados pelo Senhor Jesus para curar um homem coxo. E depois, tem uma conversa longa, mas lá no versículo 16 ele diz, pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Amados, esse nome Jesus, para mim, é um nome doce. É doce o nome de Jesus. J-E, Jeová, SUS, que salva, Salvador. É o Deus que salva. Olha só, vou ler o texto novamente. É maravilhosa a palavra de Deus. Quem gosta de alguma coisa quer repetir, não é verdade?
Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E ainda, em Efésios capítulo 2, versículo 8, eu vou ler na versão da Edições Paulinas da Ave Maria. Olha o que está escrito em Efésios 2:8. Porque é gratuitamente que sois salvos, mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Depois ele continua. Mas olha só, não é pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E esta fé é dom, é presente, é a fé que vem, que chega até nós, gratuitamente, não por algum mérito, e sim por dádiva. Essas dádivas que perdoam as nossas dívidas. Essa não é minha, eu gostei. Eu aprendi. Maravilhoso, maravilhoso. E ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 20, as escrituras diz: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. É a fé do Filho no Filho. Porque é dele a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Não é isto? E o que é a fé? Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vivo agora pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias, aleluia. Grande e poderosa salvação, porque é grande e poderoso o nosso Salvador, amoroso, gracioso, grandioso, longânimo, bondoso, esse Senhor que se lambuzou com os nossos pecados quando ele nos atraiu no seu corpo lá na cruz e ele nos fez morrer juntamente com ele e nos ressuscitou para uma nova vida. Essa é a certeza de coisas que não se veem. Convicção de fatos e coisas que se esperam. Fé também tem um sentido de descanso. Em 1 Coríntios 6,17, ele vai usar a palavra indiretamente, a palavra fé. Veja essa, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que crê na morte do Senhor Jesus, na sua morte com Jesus, ele está unido, ele creu. Olha o que diz ainda em Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer que nós fomos incluídos em Cristo, que nós morremos com Cristo para a vida condenada e fomos ressuscitados ganhando uma vida nova, esta vida justificada, porque o justo Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o herdeiro de todas as coisas, o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, vem habitar no interior desses que o Pai o salvou. Nele. A minha oração é que Deus conceda a você a fé necessária. Não a fé em uma denominação, nem a fé em além de Cristo. Ninguém além de Cristo. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluias! Louvado seja o Senhor, que você ganhe esta fé também, que graciosamente, sem mérito algum, Ele tem me dado. Por que não a você também, querido? Aleluias!